9 minutos, mas infelizmente a gente abre aqui o nosso All News de hoje com uma despedida de uma voz que me marcou, eu imagino que tenha marcado vocês também, a voz do grande Cid Moreira. Morreu hoje, aos 97 anos de idade. A informação foi divulgada há pouco pela TV Globo e justamente pela esposa dele, a Fátima Sampaio. Cid Moreira estava internado em um hospital de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, para o tratamento de uma pneumonia. Ele também enfrentava dificuldades de funcionamento dos rins desde 2022 e, por esse motivo, fazia sessões de diálise. Ele, com uma voz muito marcante, o apresentador, locutor e jornalista, fez história na TV brasileira e marca aí muitas e muitas gerações. Ele apresentou o Jornal Nacional, que é o jornal televisivo mais importante do nosso país, durante 27 anos. A estreia dele foi em 1969. Cid Moreira só foi substituído na bancada em 1996, quando William Bonner e Lilian Whitfield assumiram a apresentação do Jornal Nacional. E aí mudou um pouco essa característica do Jornal Nacional, que era apresentado por locutores e passou a ser apresentado por jornalistas. Segundo a Globo, Cid Moreira apresentou o Jornal Nacional e deu boa noite a todo o Brasil mais ou menos 8.000 vezes. 8.000 vezes ele dando boa noite, mais famoso do Brasil. O apresentador nasceu em 27 de setembro de 1927, em Taubaté, no interior paulista. Ele era carinhosamente chamado de Cidão pelos amigos, apelido que passou a usar também nas redes sociais. Fez também um trabalho nos últimos tempos de locução, inclusive de leitura da Bíblia, também ficou chamado assim. As pessoas falavam, é a voz de Deus, diante das gravações que ele fez em podcasts e em vídeos também no YouTube. E recentemente ficou marcado também pela sua participação nas redes sociais. Esse é um vídeo que a gente está vendo aí, que a gente pegou nas redes sociais do Cid Moreira, ele em frente a uma ladeira, ao lado da esposa, dando um beijo. Isso faz algumas semanas que ele publicou esse vídeo. Não sei se a gente tem um trechinho, vamos ouvir? A gente tem a imagem, daqui a pouquinho a gente traz também a fala do Cid Moreira. Não sei, a gente tem algum vídeo dele? Não sei se a gente tem algum vídeo dele aí que a gente possa pôr. Só ilustra. Ok. Daqui a pouquinho a gente põe um vídeo do Cid Moreira, mas eu queria muito ouvir vocês, Josias e Sakamoto, a respeito de Cid Moreira, essa voz, esse boa noite, o que ele representou, né, para o Brasil como um todo, Josias. Fabíola, você sabe que quando a Globo decidiu aposentar o Cid Moreira, há quase 3 décadas, eu tive a impressão de que soaram trombetas dentro da alma dos brasileiros, né? Porque na época ele estava há tanto tempo na televisão que parecia que a sua saída seria o juízo final. O mundo não acabou, mas restou aquela impressão de que a história da TV brasileira se dividiu em duas eras, AC e DC, antes de Cid e depois de Cid. O que morreu nesta quinta-feira não foi propriamente um ex-apresentador, mas uma espécie de um totem. Ele simbolizava uma fase da TV brasileira e simbolizou por muito tempo uma fase em que o brasileiro conviveu com a ditadura militar. Depois ele ingressou, se manteve no Jornal Nacional, na bancada do Jornal Nacional, depois da redemocratização, e foi retirado, depois de ter noticiado, Fabiola, eu tinha 8 anos quando Cid Moreira começou no Jornal Nacional. Para você ver, metade da minha vida praticamente eu ouvia as notícias pela voz do Cid Moreira, né? E aquele cabelo sempre impecável, uma voz que fazia uma espécie de continência cívica, né? Ele anunciou o fechamento do Congresso, anunciou a vitória do Brasil, o tricampeonato da seleção brasileira, tudo quanto é notícia. Ele anunciou, por exemplo, momentos em que o Brasil sofreu muito, chorou junto, né?
a morte do Tancredo Neves, já na fase pós-redemocratização, né? O alvorecer da redemocratização no Brasil, Tancredo ainda eleito pelo Colégio Eleitoral, a morte do Ayrton Senna. Então, são realmente. Ele percorreu um período muito grande da história brasileira como a voz das notícias, a voz que trazia toda noite a notícia. Ele representa uma fase em que quem estava na bancada do telejornal era era um apresentador, não um jornalista, né? Então, havia um quê de teatral nessa participação dele na vida nacional, né? Ele até, depois que deixou o Jornal Nacional, foi para o Fantástico, fez uma transição, foi para um ambiente que até ornava mais com a sua personalidade, porque aí ele pôde utilizar a sua voz no âmbito do entretenimento. Ali, como apresentador, ele era um personagem, né? Ele não interferia no que seria noticiado, ele apenas lia as notícias. Mas depois disso, depois da redemocratização do país, a Rede Globo sentiu a necessidade de colocar na bancada pessoas que participassem também da edição, que interferissem na formulação do jornal televisivo que iria ao ar à noite, né? Então, daí a minha impressão de que a era antes de Cid e depois de Cid, AC e DC. Agora, é um papel notável que ele desempenhou, Fabiola, na história do Brasil, né? Eu não imaginei, lá na minha adolescência, que minha filha, meus futuros netos, conviveriam com o Brasil sem Cid Moreira na televisão. Tamanha era o hábito, tamanho era o hábito que o Brasil construiu de conviver com o Cid Moreira, né? Então, realmente, o país perde um personagem que tem um relevo na sua história muito grande. Está na memória das pessoas e minha solidariedade aqui, não falamos, né, no início, a mulher dele que conviveu com ele aí até o final, acompanhou até o final, parecia uma união muito amorosa, né? E a solidariedade também a todos que conviviam com ele, amigos, enfim, quem o conhecia. É um momento triste. Moreira não era jornalista, ele era locutor. E até para quem é jovem hoje, ver qualquer pessoa falando, né, ou jornalistas que não tenham um vozeirão falando, né, em rádio, em TV e nas redes sociais hoje, antigamente só quem tinha essa voz tinha esse lugar de fala, né? E é muito interessante porque o Cid Moreira ele representou por muito tempo a locução do Jornal Nacional. Antes mesmo de ter o TP, que é justamente o que as pessoas leem, ele decorava os textos. Eu estava ouvindo o Boni falar sobre isso, ele falou que o Cid Moreira tinha uma memória impressionante. Ele decorava os textos do Jornal Nacional e fazia aquelas chamadas, né? E era aquela voz perfeita. E isso foi mudando. Hoje nós não temos mais locutores, por exemplo, apresentando programas jornalísticos de rádio. Isso foi mudando ao longo do tempo. Por exemplo, eu mesmo, quando eu entrei na Rádio CBN, eram locutores que faziam a leitura do noticiário ali, mais sério. E o Cid Moreira representou isso por muitos anos, até ser substituído pelo William Bonner e pela Lilian, dois jornalistas que assumiram o Jornal Nacional, e de lá para cá sempre foi assim, com duplas, e também a chegada de uma mulher na apresentação do Jornal Nacional, porque ele fazia dupla com o Sérgio Chapelain, né, que hoje tem 83 anos, né, e os dois é sempre essa dupla masculina, com a saída dele e a troca, a chegada das mulheres também na apresentação do Jornal Nacional. Então, eu acho que marca, como você falou, uma era, uma geração e um modelo que passou, né? E que passou. Ó, a gente tem É aqui preciso fazer uma distinção, né, Fabiola? É preciso fazer uma distinção muito importante entre o Cid Moreira e o personagem que ele representava, né? Ele não era o apresentador do jornal, ele fingia apresentar um jornal que lhe era entregue e pronto, né? Tanto que depois, por isso eu disse, tem antes do Cid e depois do Cid, né? Essa fórmula, ela se mostrou vencida, né? Venceu o prazo de validade.
E aí foi muito interessante, porque o Cid Moreira foi ler texto da Bíblia, foi para o Fantástico fazer a voz do Mister M, quer dizer, ele foi para uma área de entretenimento que marcou muito bem, muito nitidamente a transição, né? Você vê agora, nós assistimos aí, ouvimos a uma leitura de poema com o Cid Moreira, com a voz dele, qualquer bula de remédio ganha uma tonalidade lírica, né? Uma voz impressionantemente potente, né? E essa voz foi utilizada como instrumento da transmissão de notícias, né? Essa era acabou, né? Foi a própria Globo sentiu a necessidade de se modernizar. E junto com o Cid Moreira foi também o Sérgio Chapelin. Tinha uma brincadeira numa época que diziam que o Chapelin era uma espécie de filho do Cid Moreira, ou alguma coisa feita em laboratório ali, um sósia, porque eram muito parecidos os dois, o comportamento, né? E imaginou-se que ele seria o herdeiro do Cid Moreira, né? Mas acabaram tirando os dois da bancada e isso marcou, de fato, a mudança do formato, né? Sai o leitor de notícia e entra o jornalista que participa também da edição. Engraçado porque como ele tinha esse vozeirão e apresentava essa situação muito séria, né? Todo mundo tinha muita curiosidade de saber quem era, né? Além do personagem, quem era a pessoa, né? Como você mesmo falou. Ele, em 1993, foi capa da revista Caras. Isso daí foi muito interessante na época. Ele ainda apresentava o Jornal Nacional e todo mundo falava, gente, mas ele nu na banheira com as pernas para cima, né? O homem por trás, né? O homem tímido que existe por trás do rosto mais conhecido do Brasil, mostra a sua casa, a sua mulher e as suas pernas. Você lembra disso, Sakamoto? Ele na capa da Caras, na banheira com as pernas para cima. Eu não lembrava dessa foto, mas causou É que muito, né? tinha uma. E como, na verdade, a apresentação. Hoje em dia o pessoal assiste o Jornal Nacional e vê os apresentadores, o Bonner, a Renata, quem quer que seja lá no momento, levantando-se, interagindo com o cenário, né, que não é de hoje. Só que naquela época não, naquela época era um plano fechado, você tinha daqui do peito para cima, leitura de jornal, e o pessoal tinha muita piada, que circulava, falando que Cid Moreira não tinha pernas, né? Inclusive tinha na própria Escola de Comunicações e Artes da USP tinha um telejornal de brincadeira que o pessoal, que era chamado de Cid Não Tem Pernas, né? E durante muito tempo da área, o pessoal de comunicação tocava isso. Então você tem, na verdade, havia muita piada com relação a isso, né? Perguntavam para ele se ele apresentava de bermuda, se ele apresentava de chinelo, né? Acho que ele mesmo te falava que o máximo que ele fazia era jeans na maioria das vezes, né? Porque ele não precisava estar de terno completo, né? Sabe Mas que. havia Você toda sabe essa que ele brincadeira. confessou que ele apresentou de Uma bermuda. vez, né, A de gente, a bermuda, né? gente tá até com Uma essa. vez só. Uma Não, uma vez vez. É que só, o tá pessoal aqui falava que até. ele apresentava de bermuda sempre. E ele não. Não. E ele ficou. Falava assim, não, É. peraí, né? Ele usava muito jeans, segundo ele. Ele falou aqui, ó, é verdade, porque perguntaram pra ele, mas você já apresentou alguma vez de bermuda? Aí ele falou, é verdade isso. Foi num sábado de carnaval, eu estava jogando tênis aqui em Petrópolis, armou um temporal, eu interrompi a partida, me preparei e desci. Peguei a estrada, tava interditada, disse que foi super difícil. E aí ele chegou, e o Léo Batista, que fazia a dupla ali com ele, já tava na bancada. O Léo levantou e ele sentou. Aí ele falou assim: eu acabei de fechar a gravata no ar. E aí ele falou: olha, eu realmente apresentei de bermudas, porque foi num corre-corre, e só com um terno em cima, paletó, gravata e bermuda. Então isso realmente aconteceu, Sakamoto. Foi uma vez, né? O que ele falava que basicamente ele fazia com frequência era usar jeans. Aí ele não tava. O que também não é. Hoje em dia, se o Bonner entrasse de jeans e paletó, o pessoal ia estranhar. Mas naquela época, como era plano fechado, né? E ninguém filmava, e tinha pessoas com dúvida, inclusive, da existência das pernas do Cid Moreira, daí a foto na Caras, mostrando as pernas. Sim, elas existem, né? Na época. O pessoal, na verdade, tinha toda essa brincadeira, né? Como eu falei, era um outro momento de fazer televisão, né? Em muitos sentidos, né? Você não tinha inclusive o próprio palco do Jornal Nacional era uma coisa extremamente reduzida, né? Era uma bancada, literalmente, né?
onde os dois se comprimiam lá, uma coisa pequena, e a partir daí liam as notícias do Brasil e para o mundo, né? Agora, de 8 mil programas, né? É interessante. Se for depender na pandemia, né? Nossa, quantas vezes, Josias, quantas vezes na pandemia aqui do UOL você não transmitiu também de bermudinha? A gente, na pandemia, tá em casa mesmo, vai de bermuda, né? Não tem problema nenhum. Você não quer levantar para mostrar se você tá de bermuda, de calça? Eu tô de calça, mostrar pra todo mundo. Ele vai mostrar, Na não verdade, não tô acredito, de eu tô bermuda, brincando, né? você Deixar acabou. bem claro. Mas tá de Deixar bem chinelo. claro. Tá de chinelo ou tá descalço? Eu tô descalço. Eu tô descalço porque dentro de casa não entra sapato. Tradição Então eu tô oriental, é isso. Na minha casa também é Exatamente. assim. Ô, Josias, você apresenta de calça ou de bermuda? Pode contar. Não, sempre estou composto. Oh! Não esperava menos de você, o nosso gentleman, entendeu? Ó, a gente convidou a participar conosco aqui a Lilian Whitfield, ela que substituiu, inclusive, né, o Cid na bancada do Jornal Nacional. Ela não pode participar conosco hoje, mas ela mandou uma mensagem. Vamos até ver aqui a mensagem da Lilian. Ela escreveu, abre aspas, um gentleman. Era a estrela mor da Central Globo de Jornalismo e nos tratava super bem do alto da sua absoluta competência. Íntegro, grande coração, como dizia nosso querido diretor Armando Nogueira, sempre será um totem da televisão brasileira, fecha aspas, é o que disse aqui a Lilian Whitfield a respeito do seu colega Cid Moreira. Ana Maria